Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a obra Lumen de evangelização está realizando o projeto Lumen Ser Feliz, com campanhas para arrecadação de doações e novos cadastros de voluntários. O objetivo é incentivar a participação da sociedade e aproximá-la da realidade dos mais abandonados. Felipe Bastos, que é membro do Conselho Geral da obra Lumen, deu mais detalhes. Confira. Fala um pouco sobre a obra Lumen, né? Isso, o trabalho de vocês, para quem ainda não conhece, conta um pouquinho da história. Obrigado, Elaine, obrigado TV Otimista, Destaques, é uma alegria a gente estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco daquilo que é a nossa vida, que é a nossa missão, né? Que nós vamos entendendo que Deus realmente nos coloca aqui na Terra para viver e para anunciar, para falar para as pessoas, que a gente fala muito da alegria de ser feliz fazendo o outro feliz, né? Digamos assim, num contexto em que tantas vezes a gente é bombardeado pela mensagem de que a felicidade está no ter, né, nas coisas que você pode comprar, a felicidade está no poder, a felicidade está no prazer, a gente vai anunciando uma verdade que está lá no fundo da nossa alma, do nosso coração, de que a alegria está em amar, que a gente é mais feliz não quando tem tudo para nós, mas quando nós saímos de nós mesmos para ir até o outro, e de forma muito especial, aquele outro que mais precisa, aquele outro que está em uma situação mais vulnerável, aquele outro que, como fala no Evangelho, que não tem com quem nos retribuir. Então a gente experimenta ali um amor gratuito, algo gratuito. E essa gratuidade, ela realmente vai transformando a nossa vida, o nosso coração, e a partir de nós também, por que não, né, a sociedade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, e daí por diante. Nesse trabalho vocês atuam aqui somente em Fortaleza? Qual é o campo de atuação de vocês aqui no estado? Pronto, nós nascemos em Fortaleza no ano 2000, assim, com esta missão, né, com esta identidade, como obra Lumen, mas nós hoje, graças a Deus, estamos além de Fortaleza, também região metropolitana, também Sobral, também Natal, também João Pessoa, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Carlos em São Paulo, Brasília. E mais recentemente também estamos lá na Guiné-Bissau, uma missão na África. Foi um grande desafio, né? Tem sido, todos esses que eu mencionei são grandes desafios para nós, coisas que a gente não imaginava, mas quando digamos assim, vai surgindo, né, a gente vê a necessidade, vê a urgência, né, de estar lá, de estar nessas situações, vai ouvindo ali aquele chamado de tantas pessoas que precisam, né, de uma palavra de consolo, precisam de uma palavra de esperança, precisam de um caminho de esperança, não apenas as nossas palavras, mas que a gente apresente para eles algo concreto, que dê para eles realmente a perspectiva de que existe saída, de que existe um caminho para eles saírem daquela situação. Nós trabalhamos muito com pessoas em situação de rua, né? Hoje temos morando conosco nas nossas casas 350 pessoas em 24 casas. Então são pessoas que chegaram realmente no fundo do poço, né? De perder totalmente a esperança, de perder qualquer sonho, qualquer perspectiva de futuro. Então nós, graças a Deus, vamos lá e vamos apresentando um caminho, né? Tem jeito, vamos sair disso, né? Venha ser família com a gente, venha estar na nossa família e vamos trazendo essas pessoas para perto. E nesse caso, sim, a população, de que forma ela pode ajudar, de que forma ela pode estar presente também junto com vocês nessa caminhada? Pronto, Elaine, isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque nós entendemos que a nossa missão não é apenas para as pessoas que estão na rua, mas é também para mim, para você, porque nós falamos aqui do ser feliz fazendo o outro feliz. Nós falamos aqui de uma cultura que prega que a alegria está no ter, no poder, no prazer. E a gente vai anunciando uma outra verdade. Na verdade, vamos anunciando a verdade, né? Que a alegria está em amar, está em se doar. Então, quando nós vamos saindo de nós mesmos para ajudar as pessoas que precisam, quando nós vamos fazendo essa experiência de sair de si, a gente vai também se completando e também se encontrando e também restaurando a nossa esperança em nós, na humanidade. Então, assim, o Lumen, né, ele faz todas essas obras para os pobres, mas para a humanidade como um todo. Por que eu estou falando disso? Porque nós hoje
trabalhamos tão somente com a doação das pessoas. Hoje nós não temos convênios fixos com órgãos públicos, nós não temos essa vinculação mais estreita com o poder público, não por uma rejeição, porque isso é uma coisa errada, não. Isso é um caminho. Mas para nós entendemos que a transformação que nós queremos gerar na sociedade não é apenas nos pobres, mas é também em nós. Então nós temos que ser os primeiros a aderir a este caminho, a aderir a esta missão e participar dela. Então, além dos membros missionários, que são aqueles que moram com os acolhidos, né, que estão ali mais diretamente, além daqueles outros que voluntariamente vão também aderindo a essa missão e participando dos projetos sociais com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com as famílias, temos também muitos membros, que nós chamamos de membros Ser Feliz, que vão também nos ajudando ali com a sua doação mensal. Então, através deste pouco de cada um, né, daquela oferta de cada um que não tem um valor mínimo, realmente a gente vai construindo uma grande obra de Deus, né? Não é uma obra nossa. Então, só com essas doações nós mantemos as 24 casas, os 9 centros sociais, missões em todos esses lugares que eu falei. É uma coisa extraordinária. Por quê? Porque a gente não consegue explicar. O Lumen, antes da pandemia, tinha 12 casas. Na pandemia, nós abrimos mais 12. Num momento em que digamos assim, o país, a economia, né, os empregos, tudo estava naufragando, mas ali existia uma grande necessidade. E existia também no nosso coração, no coração de cada homem, de cada mulher, um desejo de fazer algo. Aquela grande provação, aquela grande necessidade também gerou no nosso coração uma grande abertura de fazer o bem. Então, através dessas pessoas que vão aderindo à missão conosco, nós fomos abrindo essas casas, abrindo essas missões, aumentando e crescendo no trabalho, né? Então, é uma alegria para a gente poder depender, né, de tantas pessoas, de tantos homens, mulheres, né, empresas que vão se juntando a nós nessa missão. Felipe, e aí nesse caso, assim, quem está assistindo, que se sensibilizou com a ação de vocês, né, no trabalho de vocês, como é que faz para poder estar presente também, né? Como é que faz para acompanhar o trabalho de vocês, ou até de uma certa forma se doar também? Isso é maravilhoso. Você pode acessar nossas redes sociais, né, nosso Instagram, Lumen Ser Feliz ou Obra Lumen, né, @Lumen Ser Feliz no Instagram. Você pode também acessar nosso site www.lumenserfeliz.org e lá você pode conhecer todos os nossos projetos, as nossas casas, os centros sociais que acontecem essas atividades culturais, educacionais, esportivas, né, para as crianças, jovens, adolescentes, famílias. E lá também, se você quiser, você pode se cadastrar como membro Ser Feliz e fazer ali a sua doação mensal de qualquer valor. Nós temos cadastros, Elaine, na nossa obra de R$2. Então, assim, não é uma questão financeira. Para nós não é uma questão financeira, porque se fosse financeiro, nós faríamos os convênios, que dariam um resultado que satisfaria essa parte. Mas é realmente gerar salvação na vida das pessoas, porque a gente acredita e busca anunciar muito aquela verdade do Evangelho que Jesus fala, né, lá em Mateus. Vinde, né? Vinde para o reino preparado, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestistes, era peregrino e me acolheste, estava na prisão e me foste visitar. Então as pessoas vão perguntar, mas Senhor, quando foi que nós te vimos assim e te ajudamos e te socorremos? E ele fala, todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, não é uma coisa apenas filantropa, não é uma ação social, é realmente de gerar salvação na nossa vida. Posso dizer, eu sou voluntário também, né? Eu participo da obra já desde a minha adolescência. Eu sou salvo todos os dias de mim mesmo, do meu egoísmo, né? De uma vida fechada nas minhas necessidades, né? Nós estávamos falando aqui, antes de entrar no ar, das coisas da vida, dos filhos, né? Do trabalho. Todos nós temos esses afazeres, essas necessidades que vão ocupando a gente, mas quando a gente acaba se fechando só nisso, sem olhar para o outro, sem olhar para aquele que talvez está numa situação muito pior do que a nossa, necessitando muito mais, a gente vai perdendo um pouco também da nossa essência. Então é uma alegria poder partilhar desta missão com você. É uma alegria poder te convidar para fazer parte com a gente dessa missão. Então, se você
se sentiu de alguma forma curioso, tocado, alcançado e quiser conhecer um pouco mais, entra ali no nosso Instagram, Lumen Ser Feliz, vê os vídeos, assiste, vê as fotos, vê as mensagens, entra no nosso site, lumenserfeliz.org, conhece um pouco mais e deixa também Deus reacender também a esperança no teu coração. E na semana passada, os senadores aprovaram a criação das políticas nacionais de incentivo à produção de mel e de incentivo à cultura de flores e de plantas ornamentais. Também foi aprovado o projeto que autoriza adiamento aos contratos de financiamento, renegociação ou rolagem de dívida de operações externas com recursos orçamentários da União. A política de incentivo à produção de mel deve apoiar os apicultores com crédito rural, desenvolvimento tecnológico e seguro rural, entre outras iniciativas. O objetivo é focar em abelhas exóticas do gênero Apis e em abelhas sem ferrão nativas brasileiras. A justificativa do projeto é de que a organização da produção no Brasil ainda é bastante precária. Entre as diretrizes aprovadas estão a promoção da saúde das colônias de abelhas e o incentivo às economias locais. As senhoras senadoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. A matéria foi aprovada. Indo à sanção presidencial, será feita a devida comunicação à Câmara das Senhoras e dos Senhores Deputados Federais. Outra proposta aprovada nesta quarta-feira cria a Política Nacional de Incentivo à Cultura de Flores e de Plantas Ornamentais. Também prevê crédito rural para a produção e comercialização, seguro rural e certificação de origem. O texto determina prioridade no acesso aos financiamentos para os agricultores familiares, pequenos e médios produtores rurais e agricultores organizados em associações ou cooperativas. O setor de floricultura tem apresentado crescimento consistente nos últimos anos no Brasil e no mundo, sendo considerado um dos segmentos mais promissores para o agronegócio. Poucas pessoas sabem, não é, a importância dessa política nacional, seja de flores, seja de mel, né, porque aumenta inclusive a produtividade de produção, melhorando a qualidade, mas também a produtividade, né? Então, nós não sobreviveríamos se não tivesse aí as nossas abelhas. Nós precisamos cada vez mais implementar política nacional para ter realmente apoio, não só de financiamento, mas também de qualificação, né, de orientação, que é o que a gente também falou sobre o primeiro item. Sempre é bom e é importante você formar mão de obra qualificada para atender esses setores. E a Comissão de Direitos Humanos realizou na semana passada uma audiência pública no Senado para debater o marco temporal das terras indígenas. Os participantes questionaram pontos do projeto aprovados na Câmara dos Deputados, entre eles o que retoma as terras indígenas por alterações de traços culturais. O projeto que trata do marco temporal, já aprovado pela Câmara dos Deputados, defende que só tem direito às terras que ocupam as populações indígenas que lá estavam na data da promulgação da Constituição, em 1988. Mas a proposta traz também a possibilidade de que até esses territórios sejam retirados. Diz nesse artigo que a partir do momento que for constatada alteração de traço cultural na comunidade, a reserva pode ser retirada, retomada. Se hoje você não dança samba e amanhã você dançar, a sua casa pode ser tomada de você? O artigo 28, senador, abre precedentes para contato com povos isolados, né? Coloca-se assim que nós tentaremos evitar o contato, exceto, mas isso não pode existir. Porque ao passo que o artigo 16 delimita a alteração de traço cultural para retomada de terras, o artigo 28 vem liberando o contato a povos isolados. E aí eu quero perguntar aos meus parentes que estão aqui nos assistindo, quando é que nós seremos indenizados? Pelos séculos de estupro, pelos séculos de miscigenação forçada, pela invasão do nosso território, pelas mortes das nossas lideranças, por tantos outros ataques que nós vivenciamos todos os dias. A tradicionalidade relaciona-se, portanto, com modo de vida, modos de criar, ser e viver e se reproduzir socialmente como sociedades específicas. Trata-se de um modo específico de ocupação do território e não um tempo de ocupação.
A constitucionalidade do marco temporal foi questionada por quase todos os participantes. Não pode um projeto de lei complementar falar sobre a Constituição. O artigo 231 é muito claro na questão dos povos indígenas, dos direitos da demarcação e da necessidade de oitiva dos povos indígenas que o projeto tira. É cruel essa tentativa de legislar, de legitimar a violência histórica contra os povos indígenas. É uma tentativa de legalizar o absurdo. É uma tentativa de, por meio de lei, esvaziar um direito constitucional, dizendo assim: veja só, nós, Estado brasileiro, nós, legisladores que ocupamos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, durante esses 35 anos, fomos incapazes de cumprir a obrigação que a Carta Maior nos deu. Agora vamos cumpri-la? Vamos montar uma força-tarefa para suprir essa lacuna? Não. Vamos tentar esvaziar esse direito. A representante do Ministério dos Povos Indígenas afirmou que o marco temporal é um genocídio premeditado. Eu ouvi falar que se houver demarcação de terra, vai haver derramamento de sangue dentro dos territórios. São ameaças falada dentro desses espaços que deveriam fazer a defesa desses direitos. E ninguém mais importante para proteger o que ainda temos de natureza, de meio ambiente, do que nossa população indígena, povos originários que podem sim sobreviver. Agora, desmatar, encurralar essas pessoas, isso é criminoso, gente. Território para os povos indígenas é muito mais do que um pedaço de terra, senador. Quando nós estávamos na Câmara dos Deputados e os deputados urravam e comemoravam que passou o PL 490, aquilo nunca doeu tanto, sentimento de dor, porque a gente chorava naquele momento enquanto eles comemoravam. Mas eles comemoravam por dinheiro, eles comemoravam por terra. Nós chorávamos pela vida que estava se perdendo ali na nossa frente. O marco temporal para nós é 1500. Esse é um marco temporal para nós. A partir da hora que nós fomos invadidos, violentados, estuprados, isso é um marco temporal. E eu espero que a nossa decisão, senador, seja sábia e em favor do direito, da vida dos povos indígenas e da floresta. A gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e, de acordo com os últimos relatórios divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, até o ano passado, o Ceará está na última colocação da lista como um dos estados brasileiros com menor orçamento per capita do Brasil. Sobre o assunto, eu conversei com o presidente da Associação Cearense de Magistrados, José Erci Ponte de Alencar. Doutor Erci, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos conversar um pouco sobre as ações da ACM, mas antes de tudo falar sobre esse estudo, né, que relata com relação à questão do que é de fato de valores para cá, né, do trabalho do judiciário cearense nesse sentido. Conta um pouco para a gente. A questão do orçamento, né, que você fala. Não, exatamente. A gente tem uma grande preocupação, Elaine, quanto à questão orçamentária hoje do Poder Judiciário cearense. Infelizmente, e isso vem se repetindo há anos, né, nos últimos anos, na verdade, o Poder Judiciário cearense é o menor orçamento per capita do Brasil. Isso quem está dizendo não sou eu, é Si, presidente da Associação Cearense de Magistrados. Né? Quem está dizendo isso é o relatório Justiça em Números, que se refere ao ano passado e que foi publicado pelo CNJ agora no começo do ano. E nesse caso, o que isso impacta na sociedade, né? Do serviço do judiciário para a sociedade? Aparentemente, no primeiro momento, poderia dizer, não, isso é positivo, porque nós temos um poder judiciário barato. Mas aquela frase popular diz assim, o barato sai caro, né? Isso repercute na qualidade e na celeridade da prestação judicional, no julgamento dos processos. Né? Pessoal, para você ter ideia, isso repercute em estrutura de fóruns, né? Na melhoria de estrutura física dos fóruns. Isso repercute na contratação de servidores do quadro. Né? E isso é uma vara, como eu havia falado para você antes aqui, informalmente, uma vara é um time de futebol. É uma equipe. Não adianta você ter só, por exemplo, o atacante, como o juiz sendo o atacante ou o centroavante. Se você não tem um goleiro, se você não tem um zagueiro, né, o lateral esquerdo, você não vai conseguir jogar.
né? Uma equipe médica, um cirurgião, vai fazer uma cirurgia. Ele precisa do médico assistente, ele precisa do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do instrumentador, precisa do maqueiro, né? Então, é preciso que a equipe esteja completa e numa quantidade suficiente para a coisa rodar, né? E a gente, quando, assim, que a gente está de fora, né, a gente não tem a noção, né, de todo esse, dessa equipe que trabalha nos bastidores, né, que é necessário isso. Sim. Né? Ainda mais capacitado, né? Com certeza, porque o que é a realidade hoje, falar da realidade do interior, depois eu passo para a capital. Qual é a realidade hoje do interior do estado do Ceará? Os fóruns são tomados por servidores de prefeitura, cedidos, né, servidores emprestados, falando para a população. São valorosos, a gente tem que reconhecer, mas acabam sendo a mão de obra principal. Você encontra varas com um servidor do quadro, com 2, com 3 servidores do quadro. Quem tem 4 servidores, 5 servidores do quadro, tem que estar dando graças a Deus. Só para você ter uma realidade de comparação, onde há Justiça Federal, em alguns municípios do interior, as varas têm em média, como Crateús, Quixadá e Juazeiro, as varas têm em média, cada vara, 18 servidores do quadro. Né? Não tem servidores cedidos do município. E no Poder Judiciário Estadual, na Justiça Estadual no interior do Ceará, é tomado por servidor de prefeitura. Isso há anos que é assim, nunca se tocou nessa questão, nunca ninguém teve a coragem de mexer, né, nessa questão, e eu acho importante a gente conversar sobre isso, né? Inclusive a gente se coloca à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para apoiar nesse processo de melhoria do quadro funcional, né? Por exemplo, recentemente foram nomeados 300 e pouco, né, dos primeiros semestres aqui desse ano, 340 servidores, né, entre comissionados, que aí a gente tem que parabenizar o presidente porque ele criou cargo de assessor, o segundo cargo de assessor, mas a gente precisaria aí de um terceiro, talvez quarto cargo de assessor, mais servidores concursado técnico também, né, do técnico, analista, para a gente fortalecer essa equipe. Então, na verdade, esses 340 servidores que foram nomeados, se você dividir por a quantidade de magistrados que tem hoje, do primeiro e segundo grau, se são mais de 500, não dá nenhum por magistrado. É muito pouco. Né? É como se fosse, por exemplo, imagine um açude há muitos anos seco. Quando vem as primeiras gotas de chuva, consegue nem chegar ao solo, se evaporam. É mais ou menos isso. Né? E aí, nesse caso, o que a gente pode ter, né, de proposição com relação a esse diálogo que está sendo feito para se modificar esse quadro? Olha, a gente já, desde o início da nova gestão do tribunal, ali no final de janeiro, nós visitamos várias vezes a gestão, né, da presidência do tribunal e entregamos estudos elaborados por técnico, né, sobre a questão orçamentária, o que é que a gente poderia crescer, o que é que a gente poderia suplementar, né, para... Quando você tem um exercício que está sendo executado naquele ano, você tem um instrumento previsto na Lei 4320, né, de 64, que é a suplementação orçamentária, é um crédito adicional. Né? Então, esse crédito adicional salvaria o exercício 2023 e para o 2024 a gente precisaria fortalecer o orçamento 2024. Então, pela regra hoje, e que se repete ano a ano na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento ele tem que ser formado calculando-se, colocando nesse cálculo, o que foi suplementado até 30 de julho daquele exercício. Então, a gente já admoestou, né, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará da necessidade de suplementar o máximo possível até o dia 30 de julho, para que esse valor seja colocado no cômputo do exercício já do ano que vem. Nós já estamos pensando em 2024. Né? Não que há impedimento de haver suplementação no segundo semestre, não tem problema. Mas ela não entraria no cômputo para melhorar o orçamento já do ano de 2024. Para a gente já começar o ano de 2024 com o pé direito. E nesse caso, além desse trabalho que vocês estão fazendo junto à associação, quais são os próximos trabalhos? Como é que está sendo esse momento agora de 2023? Posso dizer, assim, numa palavra resumindo, desafiador. Né? A gente, às vezes, mexe em determinados vesperos que tem que mexer, né? Eu sou uma pessoa que me considero corajosa, né? Até porque, como cristão, eu não posso colocar a mão no arado e olhar para trás. Né? Se quase 70% dos magistrados me confiaram uma missão durante 3 anos, eu tenho que honrar. Né? Foi isso que meu pai a vida toda me ensinou. Meu pai, eu venho de uma família não muito humilde, mas também não abastada, de uma classe média baixa. Né? Tudo que eu tenho é construído com a graça de Deus e o meu esforço. Né? Eu fui promotor no Rio Grande do Norte, quase 10 anos, hoje sou magistrado aqui no Ceará há 10 anos. Então eu tenho que honrar o meu nome, o meu sobrenome,
a minha crença, a minha fé, né, e seguir em frente no que eu me propus. Quando você está com a verdade, com a justiça, você vai, bota a mão no arado e não olha para trás. E para quem quiser saber mais informações sobre o trabalho de vocês junto à associação, também nas redes sociais para poder acompanhar, como é que faz? Olha, nós temos uma rede social, né, que é o nosso Instagram, tem o site da própria associação, né, que é a CEMAG, né? Então é só fazer a busca no Google, você acha ali no próprio Instagram no perfil de busca, você acha, né, da ACM, Associação Cearense Magistrados, _ACM, né? Siga nossas redes sociais, a gente está sempre informando o que a gente vem fazendo, né? E a gente prima e se coloca à disposição de toda a sociedade, de toda a população cearense, né? Para, de braços dados com o Tribunal de Justiça, proporcionar uma melhoria da prestação judicional, porque nós somos voltados para a população, né? A gente tem que prestar um serviço de qualidade, porque esse é o nosso objetivo, né? O nosso cliente é a população cearense. E representantes do ensino superior se reuniram com os senadores na subcomissão que avalia a implantação do novo ensino médio. A reunião ocorreu na semana passada. O novo modelo de ensino foi proposto em 2016 e entrou em vigor este ano. Durante o debate na subcomissão temporária do ensino médio, especialistas divergiram sobre a aplicação do novo ensino médio que entrou em vigor esse ano. Alguns criticaram a flexibilização de disciplinas e defenderam a formação em todas as áreas do conhecimento. Nós precisamos avançar numa formação, né, que entregue, né, que leve, né, formação crítica, uma formação reflexiva, comprometida, né, com o entendimento dos problemas, né, presentes nas diferentes áreas de conhecimento. Para o representante da rede de educação profissional, é preciso reconstruir uma base nacional comum curricular e ampliar a educação profissional no ensino médio. Pesquisa recente da Unesco diz que quase a metade dos jovens do 9º ano do ensino fundamental gostariam de ter profissionalização durante o ensino médio. E que quase 70% desses sabem que precisaram trabalhar quando acabar o ensino médio. Então, a possibilidade de ampliar a educação profissional no ensino médio seria a terceira grande vantagem para essa parte diversificada. Já o representante da Federação das Escolas Particulares se manifestou favorável à continuidade da implementação do novo ensino médio. Em toda a Europa, em todos os Estados Unidos, aliás, em toda a América do Norte, o ensino médio ele funciona com esse modelo que nós estamos implementando no nosso país, com uma parte geral e com uma parte diversificada. O Brasil é o único país no mundo que tem uma escola única, né, que tinha uma escola única igual para todos os alunos. Apesar de considerarem importante uma reforma curricular no ensino médio, os especialistas destacaram que sozinha ela não é suficiente para garantir a qualidade do ensino médio brasileiro. Não basta uma mera reforma curricular. É preciso que discutam questões estruturais, questões de salário, valorização de profissionais, infraestrutura de escolas e uma série de outras questões, mas ainda se destaca que o currículo está no centro desse papel como um todo. E agora falando sobre o censo do IBGE, a redução da população em alguns municípios vem preocupando os senadores. A preocupação é com a perda de receitas das prefeituras e o impacto que isso pode causar na população. O Brasil tem 203.062.512 habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2022, divulgado na última quarta-feira. Um aumento de 6,5% em relação à pesquisa anterior, de 2010. São 12,3 milhões de pessoas a mais nesse período. Mas os números do IBGE trazem uma surpresa. A taxa de crescimento anual da população do Brasil foi de 0,52%, a menor desde o primeiro censo em 1872. A série histórica do censo mostra que o crescimento médio anual da população está diminuindo desde os anos 60. De acordo com o censo, capitais como Rio de Janeiro e Salvador tiveram uma diminuição da população. O Rio perdeu 109 mil moradores, enquanto Salvador teve uma queda de 300 mil habitantes. Os estados que menos cresceram foram o Rio de Janeiro, 0,03%, Alagoas, 0,02%, Bahia, 0,07% e Rondônia, 0,10%. A menor taxa de crescimento em relação a 2010 foi do Centro-Oeste, 1,23%.
Muitos municípios também perderam habitantes, como São Gonçalo, no Rio de Janeiro, com uma queda de 10,3%, e Itabuna, na Bahia, com uma diminuição de 8,8% na população. Segundo especialistas do IBGE, a redução do número de habitantes nas metrópoles é inédita no país. Mas o fato preocupante é que isso pode significar também uma perda de receita importante para as prefeituras, uma vez que um dos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos municípios é exatamente o número de habitantes. Quanto menor a população, menor o valor do repasse. Os resultados apresentados pelo censo já preocupam os senadores. Isso muda a configuração das receitas, da distribuição do Fundo de Participação dos estados e municípios, né? É baseado na população. Então, muitos municípios pequenos que tiveram maior redução de população, eles terão menor repasse, uma menor transferência de recursos. Então, eles vão ter que fazer uma reengenharia de eficiência administrativa para poder reduzir seus gastos. Essas notícias que chegam do censo possivelmente vão fazer a gente adequar as políticas públicas, os programas e os projetos do Executivo. A partir dos dados divulgados, os debates vão começar aqui no Parlamento. As comissões vão se debruçar sobre os dados apresentados. Então, assim, estávamos na expectativa da chegada dos números, dos dados, e acho que esse é o momento da gente começar a fazer uma discussão séria, já para contribuir com a elaboração do orçamento da União e também para o PPA. E um projeto que determina diretrizes visando garantir a segurança física e mental dos membros da comunidade escolar foi aprovado pela Comissão de Educação do Senado. O texto institui procedimentos de segurança como controle, entrada e saída de pessoas, a simulação de emergências e a observação de comportamentos fora do comum. Se não houver pedido para votação pelo plenário do Senado, o texto deverá ser enviado à Câmara dos Deputados. Na véspera da leitura na Comissão de Educação da proposta de prevenção à violência nas escolas, mais 2 alunos foram mortos a tiros dentro de um colégio no Paraná. Os senadores fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do mais recente episódio de violência na escola. Desde 2002, aconteceram 25 ataques em escolas brasileiras, deixando 139 vítimas, sendo 46 fatais. Os 2 últimos anos foram os mais violentos, com 6 ataques em 2022 e 7 até junho de 2023. Quando as escolas, espaços que deveriam ser acolhedores, se provaram inseguras, toda a sociedade se assustou, mas nem sempre as medidas adotadas foram as melhores. Muitas prefeituras começaram a suspender os muros, colocar as concertinas, aquelas cercas de arame enrolado. E será que isso é a solução? Porque eu acho que a escola tinha que ser um espaço aberto. Após ouvir especialistas, analisar e debater a situação, os senadores da Comissão de Educação aprovaram um texto que institui procedimentos de segurança, como o controle de entrada e saída de pessoas, a realização de simulações de emergência e a observação de comportamentos fora do comum. O foco do projeto é a prevenção da violência na criação de um ambiente escolar seguro, saudável e livre do medo. Para além da segurança física, o objetivo é envolver toda a comunidade na participação em grupos de cuidado para a promoção da segurança emocional. É preciso uma reeducação coletiva na sociedade, não é só os professores e professoras, o servidor público que está ali, o policial, Nós temos que fazer um trabalho coletivo de diálogo para fazer políticas preventivas. Prevenção para que isso não volte a acontecer nas escolas. E isso não envolve simplesmente a parte eletrônica de controle, de catraca, essas coisas, é uma parte, isso aí não é o principal. O principal está desde a observação do emocional dessas crianças, o contato com os pais, mais frequente com as escolas, a observação dos professores no comportamento das crianças, que tudo isso aí já tem um histórico atrás. E a gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques.
Estamos de volta. A saúde mental dos brasileiros, a prevenção ao suicídio e automutilação e políticas públicas para essa área. Esses foram os tópicos em debate na audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Médico que já passou pela gestão de programas de saúde, o deputado federal Osmar Terra chamou a atenção para as causas que levam a eventos como o suicídio. Tem fatores sociais, tem fatores de uso de substâncias que levam a comportamento violento e tem transtornos. Os transtornos mentais, 95,6% são de origem genética. As pessoas têm uma tendência a ser esquizofrênicas, por uma tendência genética, tem lesões importantes por trauma, por uma série de coisas, e até por geneticamente regiões do cérebro alteradas que levam ao comportamento violento. O Centro de Valorização da Vida desenvolve há 60 anos um trabalho voluntário de apoio a pessoas em situação de crise. A representante do CVV explicou em que bases se dá essa escuta. A gente não vai fazer juízo de valor do que ela está falando, a gente não tem qualquer ligação partidária, política, religiosa, nada, porque a gente aceita o outro integralmente. Para ser voluntário do CVV é preciso passar por um curso de capacitação, por um treinamento. Esse treinamento é gratuito. Se alguém que estiver aqui conosco quiser se inscrever, basta entrar no nosso site, o cvv.org.br. E precisa ter mais de 18 anos, pelo menos 4 horas e meia de disponibilidade por semana, e passar por esse treinamento. Participantes destacaram a importância de levantamento de dados e de preparo do poder público e o impacto de comportamentos viciantes que podem levar pessoas ao desespero. Estudos dizem que entre 3 a 5% da população dos países onde o jogo é legalizado, ela automaticamente passa a ser dependente do jogo. Essa dependência do jogo já foi fixada pela OMS como uma doença. A importância da gente ter uma coleta sistemática de dados, então, principalmente em situações que exigem uma avaliação rápida, eu preciso ter esses números estejam disponíveis para que a gente possa logo analisá-los. A gente precisa estar preparado a responder mais adequadamente a essas crises, responder rapidamente a essas crises. Este outro debatedor ressaltou a importância da espiritualidade na prevenção de eventos como o suicídio. Aumentando ali os índices de religiosidade e espiritualidade, esses fatores eles se apresentam como fatores protetivos em relação às questões que envolvem ideação suicida, planejamento suicida, enfim, o suicídio em si. Obviamente que a espiritualidade, a religiosidade, eles entram como recursos complementares, eles nunca se opõem, obviamente, à necessidade do tratamento médico, à necessidade ali do tratamento psicológico e tantos outros que possam fazer parte desses recursos necessários para cuidar daquele que é portador de um transtorno mental. E os imóveis do empreendimento Origem Fortim já apresentam valorização de mercado de quase 50% em um ano. Com essa valorização no mercado, as casas de alto padrão da Origem Fortim, empreendimento assinado pela AIB Incorporações, estão atraindo cada vez mais pessoas com interesse no conceito pé na areia. O presidente da AIB, Aristarco Sobreira, esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes sobre esse empreendimento. Acompanhe. Aristarco, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos conversar um pouco, a gente já conversou outras vezes do Origem Fortim, mas eu sei que já está quase na reta final, já está bem pertinho esse sonho se transformar em realidade, né? Como é que está o andamento das obras? O andamento está dentro do cronograma previsto, isso é muito importante para a gente, né? A gente andar dentro do planejamento que foi feito, ou seja, nem adianta e nem atrasa. Isso é muito gratificante para nós engenheiros, né? Você conseguir executar um planejamento que foi feito. Estamos hoje com 35% de obras executadas e a entrega do empreendimento será em setembro de 2024. E aí, nesse caso, a gente já conversou outras vezes, mas para quem está assistindo que não acompanhou, conta um pouco para a gente da Origem Fortim, como é que foi pensado, quais são os diferenciais. O Origem Fortim é um sonho, né? É uma visão e é um desejo que nós tivemos de trazer uma obra de arte para que a gente fizesse com o pé na areia.
Então a gente disse para todo mundo que está lá na obra que o Origem Fortim de fato é uma obra de arte. Nós não estamos fazendo uma casa, nós não estamos fazendo um apartamento, nós estamos construindo uma obra de arte. Então isso tem uma mensagem muito forte, muito importante, porque o zelo, né, o detalhe, né, o carinho que você tem com a construção dessa obra é muito grande. Então a obra, ela sendo uma obra de arte, para nós ela é uma escultura. Nós estamos fazendo uma casa térrea, plana, né, não tem segundo andar, nem terceiro andar. Nós não estamos falando de edifício com vários apartamentos, né, no mesmo andar. Nós não estamos falando de elevador, nada que lembre o urbano. Então a nossa ideia é que fosse uma volta às origens, né? Por isso é que o nome, a marca é Origem Fortim. É desconexão, você se desconectar e você voltar a ter aqueles prazeres, né, que são muito fantásticos e simples, né, que a pandemia aí nos ensinou, né? Você precisa voltar a usufruir, a viver, né, a ter prazer. Então essa obra de arte, ela é uma escultura. Uma escultura você precisa olhar para ela, né, de qualquer ângulo, 360 graus. Então não existe frente, não existe costa, né, não existe lado, não existe ponte, não existe nascente. Ela é toda pensada para que seja bonita de qualquer ponto em que você esteja. Então nós estamos construindo lá 43 casas térreas planas em um terreno de 50 mil metros quadrados, ou seja, você tem uma densidade muito baixa. A gente não queria aquele empreendimento, né, muito adensado, né, 200 apartamentos, 300 apartamentos, não sei quantos blocos. Lá não, lá é para você ter de fato um outro ritmo, né? Eu até comparo, na Itália surgiu um movimento chamado Slow Food, né, para fazer um contraponto com o fast food do americano, né, você sai correndo, comendo dentro do carro. Então lá é essa contemplação, né, ao mesmo tempo que você tem esportes, você tem atividades. Então são casas planas, térreas, 43 num terreno de 50 mil metros quadrados, com duas tipologias, ou 3 suítes ou 4 suítes. Então é um projeto muito lindo. Como a gente queria fazer uma obra de arte, a gente precisava trazer um time muito forte. Então o escritório de arquitetura, nós trouxemos um escritório de arquitetura internacional, o arquiteto francês Greg Busquet, né, que é fundador da Triptych, que hoje está à frente do Architects Office, sede em Paris, sede em São Paulo, fazendo o projeto do Hotel Fasano na Cidade Jardim. Então, assim, projetos lindos e maravilhosos, porque nós queríamos, de fato, trazer uma visão que fosse contemporânea, cosmopolita, né, uma visão muito, muito, muito nova para enriquecer o mercado nosso. Nós temos arquitetos aqui fantásticos, mas nós queríamos trazer um traço diferente. Então fomos buscar o Greg, né, e trouxemos um elenco, né, o projetista de iluminação é um projetista de São Paulo, o Carlos Fortes, e a projetista de paisagismo, porque é muito importante o paisagismo no nosso empreendimento, tanto quanto a iluminação, é a Renata Chile, que é uma arquiteta, né, paisagística também de São Paulo, que faz esses grandes empreendimentos em São Paulo. E uma projetista de interiores, né, aqui do Ceará, o escritório da Brenda Rolim, que é a pessoa que conhece o sabor local, a cultura local, porque isso também foi um vetor muito importante no projeto, ou seja, nós estamos construindo uma obra de arte no Fortim. Então, não é que a pessoa chega lá e não sabe onde é que está, poderia estar em Dubai, poderia estar nos Emirados, não. Você está no Fortim. Então, essa, vamos chamar assim, de pegada, né? Eu gosto desse nome pegada porque ela significa a pegada ali na areia, né? Aquela impressão digital, né, na areia. Então, essa pegada do local, do sol local, do vento local, do sabor local. Então, isso é o projeto e o propósito do nosso empreendimento. Temos muitas inovações, né? A primeira é que é uma casa plana, não existe no estado do Ceará e nem nos 600 quilômetros que nós temos no litoral
um projeto de casas térreas planas. Então, isso é uma inovação. Nós não temos circulação de carros dentro do empreendimento, entre as casas, né? Você entra no empreendimento, você tem toda uma área de estacionamento, onde você para seu carro, e aí depois já começa um slogan que a gente tem na campanha, que é: seja hóspede na sua própria residência. Porque como nos grandes resorts, você para seu carro, levanta a mão, chega um funcionário do condomínio num carrinho de golfe, pega suas malas e transita por entre as casas em alamedas arborizadas, muito bem tratadas, em carrinhos de golfe. Então isso dá um charme e também ela corrobora com a definição da desconexão, de você desplugar, né? Então você não tem trânsito de carro, você não tem buzina, você não tem barulho, você não tem perigo. Então já é um conceito também, já é uma inovação, essa questão de que não há trânsito de carro. E o projeto paisagístico, né? A gente trouxe uma outra inovação muito importante também para esse tipo de empreendimento do Estado do Ceará, que é uma questão da privacidade. Então, as casas, elas estão em terrenos que variam de 600 a 900 metros quadrados, para que o telespectador tenha uma ideia, um projeto de loteamento, o terreno desses loteamentos de luxo, de alto padrão, o terreno gira em torno de 300, 400 metros quadrados. Nós temos, o menor nosso é 600 e o maior 900 metros quadrados. Com uma diferença: você tem toda uma cerca verde cercando esse empreendimento, que te dá privacidade, que te dá sombreamento, sol do Ceará, não é bonito, mas precisa sombra, né? e que te dá o embelezamento do verde, né? Que é aquele tratamento paisagístico. Então são muitas inovações de fato no projeto, e a gente é muito apaixonado, né, por esse projeto. É um projeto que está bem redondo. A gente sabe que com relação à questão da sustentabilidade também, né, a gente vê aí a escolha de Fortim não foi por acaso, né? O Fortim, eu sou cearense e eu sou fã do estado do Ceará. Quando às vezes a gente vai para outras praias no Brasil, e evidentemente quando a gente está entre amigos, né, eu costumo dizer: vocês não sabem o que é praia, vocês têm que ir ao Ceará, porque de fato o nosso mar, a areia, eu sou cearense, mas aquela areia da duna, ela está se transformando para mim numa beleza assim fantástica, né? É muito lindo o estado do Ceará, mas o Fortim, dentro dos nossos 600 quilômetros, ele é, sem medo de errar, único, porque você junta, que também é um outro slogan da campanha, o melhor dos dois mundos. Você tem o Rio Jaguaribe e tem o Oceano Atlântico. O nosso empreendimento é nessa esquina, o Rio Jaguaribe com o Oceano Atlântico. Então você, além do mar, aí eu falo do kite, né? Aí eu falo de uma piscina de água, piscina porque é muito, o mar quebra lá dentro pela geografia nossa lá, né? Então você tem uma piscina de água salgada com água na cintura. Então você, diferentemente das outras nossas praias, né, que são praias mais propícias às vezes para surf, etc., o mar é muito batido. Mas lá no Fortim você tem uma praia, uma piscina de água salgada. E você tem o Rio Jaguaribe, né, onde você tem uma marina, você pode ter um barco, um iate, né, uma lancha, por um custo muito baixo, R$800, você coloca o seu barco lá na marina, e você tem 3 horas de navegação pelo Rio Jaguaribe, com paisagens absolutamente deslumbrantes, fantásticas, né? Meandros, ilhas, restaurantezinhos aí na beira do rio. Então, assim, é uma poesia. Na realidade, o Fortim é uma poesia. Muitíssimo bem administrado, né? Município pequeno, do ponto de vista da extensão, geograficamente, e pequeno em população. Nós estamos falando de 16 mil habitantes. Então, isso também era muito importante quando a gente foi escolher, porque o município sempre vai ser charmoso, pequeno e reservado, né?
E esse nosso empreendimento, ele está dentro de uma geografia, Rio Jaguaribe, e aqui tem o farol, e tem que separa da segunda praia, então você tem praticamente uma praia privativa, né? Então, assim, é uma coisa da natureza que você tem que garimpar, né? Nós garimpamos muito procurando esse terreno e é um negócio fantástico. Forte hoje tem gastronomia de altíssimo nível, né? Nós vamos ter o Festival de Gastronomia, nós temos o Festival de Gastronomia acontecendo no segundo semestre anualmente, chefes internacionais. Então, é uma coisa que precisa ser vista. Agora, ao mesmo tempo, o paradoxo né, ele não é conhecido de muita gente, o Fortinho, exatamente porque ele é reservado, ele é exclusivo, né? Então, o que existia no Fortinho eram as casas, né? São casas muito bonitas, estamos falando aí de casa de 10 milhões a 15 milhões, com os iates, helicópteros, das pessoas que utilizavam muito o Rio Jaguaribe. E agora aparece essa oportunidade da gente fazer esse empreendimento na beira do mar. Então, é um empreendimento assim, fantástico e que a gente se emociona quando fala dele. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.